apresentar e apresentar o time Fronius de vocês hoje. Eu sou o André Coelho, muitos de vocês já me conhecem, eu sou especialista de processos júnior e trabalho no departamento de engenharia de aplicação aqui da Fronius. E hoje você conta também com a participação dos nossos colegas Pedro Campos, que é o coordenador de processos e aplicação, o Daniel Nascimento, que é do nosso time de processo e aplicação, o Jefferson Godinho, que é do processo e aplicação da Latinoamérica, e o Peterson Ribeiro, que é do nosso no nosso time de processo e aplicação. Esses colegas são os colegas que vão estar no chat respondendo a perguntas de vocês durante todo o nosso treinamento. O nosso índice de hoje, os nossos temas para hoje, a gente vai começar com um breve histórico mundial da soldagem, vamos passar para o princípio do processo CMT, vamos falar a respeito da TPS-ICMT, a atualização, vamos dar 2 exemplos de aplicações práticas desenvolvidas no Brasil em andamento, estão rodando essas aplicações. Vamos falar da operação do equipamento, tá? Então, os slides finais vão ser apenas de parametrização do equipamento, para você entender como é que você usa o famoso comprimento de arco da Fronius, como é que você usa o famoso correção de dinâmica, indutância da Fronius. O que eles mudam, ok? E vamos explicar um pouquinho também nesse webinar a respeito da diferença entre o processo CMT e o processo CMT Mix. Ele tem esse mix por se tratar de uma mistura de 2 processos, o processo CMT e também o processo pulsado, ok? Iniciando, então, o nosso histórico mundial, eu tenho certeza que todos ou muitos de vocês já viram essa tabela em muitos livros de soldagem, tá? Mas não tem como começar a falar a respeito dos processos de soldagem sem nos lembrar quem nos antecedeu, né? E lá por volta de 1809, tá? Meados de 1809, o Sir Davis, ele teve o conhecimento do arco elétrico. Logo após isso, nós tivemos Nicolás Bernardus e Oxlewski, tá? Que trabalharam em uma espécie de plataforma, numa espécie de máquina de solda com eletrodo de carvão. E daí, deste processo desenvolvido, nós tivemos 2 desdobramentos. Um para a área de eletrodo não consumível e um outro para a área de eletrodo consumível, tratando-se de soldagem ao arco elétrico. Da área de eletrodo não consumível, nós tivemos logo após esse eletrodo de carvão, o eletrodo de carbono, Nicolás Bernard e Oxlewski, e depois nós tivemos o que vem a ser hoje o nosso processo TIG. Os irmãos Roberts e Danvers, em 1930 aproximadamente, nos Estados Unidos, desenvolveram esse processo. No eletrodo consumível, nós tivemos, então, por meados de 1892, lá na Alemanha, através de Slanianov, o primeiro processo de eletrodo nu. Tá? Ele consistia em um eletrodo de aço carbono sem nenhum revestimento, onde passava uma corrente elétrica por ele e, por fusão, ele ia fundindo esse eletrodo e fazendo toda a soldagem. Depois nós tivemos o arco protegido, em 1907, desenvolvido por um sueco, Oskar Kubler, que trabalhou no desenvolvimento do eletrodo revestido. E, por sua vez, o eletrodo revestido nos deu acesso à informação que o arco elétrico ele precisa ter uma proteção gasosa. E isso trouxe desdobramentos como o nosso amigo Alexander, em 1928, trouxe a solda MAG com a proteção gasosa de dióxido de carbono. Kennedy, em 1935, desenvolveu o arco submerso. O Alexander, por ter desenvolvido a solda com gás carbono, também desenvolveu a solda por gás inerte, em 1928 também. E Stromler, ele melhorou o processo de eletrodo revestido, visto que lá em 1907, Oskar Kubler já tinha desenvolvido
e patenteado o processo por eletrodo revestido. Aqui a gente tem mais uma vez aí o histórico mundial da soldagem com as datas de algumas patentes. Hoje existe aproximadamente 50 processos de soldagem usados industrialmente. Todavia, a gente vai se ater aqui ao processo MAG, tá? Processo Metal Active Gas, visto que o processo CMT, ele se oriunda do processo MAG dentro do arco curto-circuito. Então, a gente vai se ater aqui ao processo MAG, tá? E vai explanar ele um pouquinho. O processo MAG, a esquemática do processo. Bem, como já é conhecimento de todos vocês, nós temos um curto-circuito por definição. O arame, ele toca a peça mais ou menos nesta fase aqui, de início, tá? Ele toca a peça. Neste momento, há então um curto-circuito, a tensão cai a vazio, vai a zero, perdão, a tensão ela vai a zero, a corrente ela tende ao infinito, o efeito pinch corta a gota e novamente começa o ciclo, com a tensão subindo e estabilizando através de uma máquina de tensão constante, você definiu a sua tensão, e a sua corrente voltando à corrente de trabalho, ok? Então, a gente tem aí o curto-circuito por definição, nada tão novo, a gente já conhece esse processo muito bem, e dentro disso, a Fronius imaginou como melhorar, como trazer uma tecnologia inovadora para dentro de um processo que já existe. E aí, a gente começou a pensar, então, em como desenvolver o processo CMT. Tá? Um exemplo de soldagem MAG, a gente sabe que a soldagem MAG ela vai acontecer com um gás ativo. No nosso exemplo aqui, eu estou usando 100% de CO2. Tá? Dentro do processo de solda MAG, dentro deste processo, usando o processo robotizado, nós temos uma velocidade mais ou menos padrão de 1 metro por minuto. Então, as indústrias hoje, elas trabalham perto disso em suas áreas de linhas produtivas. Quando a gente tem essa velocidade, a gente sabe que a gente passa do curto-circuito para o globular, devido à espessura do arame, à velocidade de alimentação deste arame e principalmente do efeito do gás. Tá? Então, dentro deste exemplo, nós temos uma solda que ela é mais ou menos desta forma. Nesta soldagem, tá? Nós vemos aí a ação do gás, a ação da tecnologia do efeito pinch que existia na época, interagindo ali com o processo de solda. Nós vemos instabilidade, nós vemos os respingos, tá? E as limitações do processo que a gente já conhece, ok? Ainda dando prosseguimento no nosso desenvolvimento, a Fronius, então, apresentou o processo CMT. Princípio do processo CMT. O que viria a ser o processo CMT? O processo CMT, no seu desenvolvimento, ele contou com 21 pessoas, 21 desenvolvedores. Tá? Depois, ele contou com mais 15 pessoas, com mais 15 desenvolvedores adicionais que visitavam empresas que traziam as demandas para a Fronius. Tá? Demandas como, olha, Fronius, eu tenho uma necessidade de soldar uma chapa de 1 milímetro. Essa chapa ela deve ser galvanizada. Essa chapa ela tem um tratamento superficial X. Tá? Eu não posso ter tanta variação, eu não posso sofrer empenamento dessa chapa. Tá? Então, esses 15 desenvolvedores, eles ficavam somente indo nos clientes parceiros da Fronius e pegando essas informações para poder desenvolver o equipamento. Então, em 1991, quando surgiu a primeira demanda para a criação da TPS-CMT, chegou até a Fronius a demanda.
precisamos soldar aço galvanizado em alumínio, tá? Então, como é que seria feita essa solda? Nós sabemos que estruturalmente elas são atomicamente diferentes, não poderiam ser feitas, tá? E aí a Fronius começou a pensar e houve-se então o primeiro processo aí de solda em aço carbono galvanizado por brasagem em alumínio. Nós usamos o MIG Brazing com consumível de alumínio e conseguimos desenvolver essa solda. Em 1997, a Fronius desenvolveu, então, a primeira tecnologia de ignição sem respingo, Spatter Free Ignition. Em 2002, a tecnologia se consolidou. A Fronius conseguiu lançar o processo CMT. E para que esse processo fosse a público, houve, então, a patente de 21 patentes, tá? Houve, então, a execução de 21 patentes para assegurar os direitos deste lançamento, deste processo, que até então era um processo totalmente inovador para a sua época, tá? Anos à frente de qualquer outro. Em 2009, com já a implementação do processo CMT, nós lançamos o CMT PIN e o CMT Print, de onde grande parte dos processos de manufatura aditiva são realizados. Em 2010, a Fronius lançou o CMT Advanced. O CMT Advanced ele tem uma característica que é muito interessante. Ele trabalha polarizando o arco elétrico. Como assim, André? Olha, ora nós trabalhamos no arco DC+, ora nós trabalhamos no arco DC-. E essa inversão de polaridade garante ao CMT Advanced até 60% mais taxa de deposição. Então, em 2010, houve o avanço da tecnologia, principalmente para indústrias onde eu tenho chapas finas e grandes variações de gaps, tá? Isso daí vem para assimilar toda essa variação. Outrora, nós tínhamos em linhas produtivas variações de 1, 2, até 3 milímetros, e muitas das vezes nós tínhamos que fazer um passe, como se fosse um primeiro passe de raiz, e depois fazer um passe subsequente, para poder fazer o enchimento e a solda da maneira que a gente queria. Então, em 2010, a Fronius, mais uma vez motivada em demanda para ajudar o nosso cliente, ela desenvolveu o CMT Advanced. Em 2013, a Fronius mudou de plataforma de equipamento, de hardware. Então, em 2013, a Fronius trouxe para o mercado o equipamento que hoje é o nosso equipamento de trabalho, que é a TPS-I, Trans-Process Solution Inteligente. Em 2017, a Fronius agregou à plataforma TPS-I o processo CMT. O processo CMT que nós tínhamos lançado lá em 2002, agora nós integramos à plataforma TPS-I. E é dessa nova plataforma, deste processo CMT que a gente vai falar hoje. Bem, o processo CMT. A sigla CMT, Cold Metal Transfer, transferência de metal a frio, baseia-se num arco curto-circuito, mas utiliza um novo e revolucionário método de separação de gotas. Quando eu comparo o processo MIG-MAG convencional ou standard com o processo CMT, eu tenho um aporte de calor muito baixo, tá? Se nós fizéssemos um exemplo meramente ilustrativo, onde eu tenho um processo MIG-MAG com 100 amperes, 10 volts e 1 metro de alimentação de arame por minuto, se eu transferisse esse mesmo processo, eu teria 100 amperes e 8 ou 7 volts de tensão, o que nos garante aí poder chamar de transferência de metal a frio. E o movimento de adição do arame, ele foi finalmente integrado ao meu processo CMT. Outrora, no processo curto-circuito convencional, eu tinha um efeito físico-elétrico, que nós chamamos de efeito pinch, que cortava a gota.
Então, nem sempre eu tinha o desprendimento das gotas exatamente igual. Agora, com o processo CMT, agregando o movimento do arame à tocha, ao processo, eu tenho um destacamento mecânico da gota. E esse destacamento mecânico da gota, ele controla com precisão todo o corte da gota, tá? Com mais uma vantagem, o comprimento do arco, que é a nossa tensão no arco, tá? É aquela famosa luz azul que a gente está vendo ali em volta do arco, é a tensão que está acontecendo, a tensão de trabalho, ele não tem mais nada a ver com esse valor. O comprimento de arco agora, ele é mecânico. Quem controla o destacamento da gota é o servomotor. Então, se eu tenho um processo onde eu tenho o comprimento de arco amarrado à tensão, e outrora era assim, tá? E eu modulo o comprimento de arco, automaticamente eu estava modulando para mais ou para menos a tensão de trabalho. Hoje, com o processo CMT, eu não tenho mais essa dificuldade, eu não tenho mais esses valores amarrados. Eu posso alterar o comprimento de arco e não altero a minha tensão de trabalho. Bem, a representação gráfica, para a gente tentar explicar dentro de um ciclo o que é o processo CMT. O processo CMT, ele acontece mais ou menos neste quadro, ele inicia-se mais ou menos neste quadro. Então, o arame, ele acabou de tocar a peça, ele recua. Ao momento que ele recua, ele abre a tensão, abre o arco, eleva-se a corrente, preparando a gota. No momento em que a gota está preparada, fundida, que a poça de fusão está aberta, líquida, a máquina, o servomotor, começa a enviar o arame para frente, o arame vem para frente, toca na poça de fusão, e então o momento do curto-circuito. Por isso que o processo CMT ele vem do processo curto-circuito, porque no processo CMT acontece o curto, a tensão cai a zero, como a gente pode ver, e a corrente, que no processo curto-circuito convencional tende ao infinito, nós agora derrubamos a corrente para uma corrente controlada, apenas para impedir que nesses dois quadros subsequentes eu tenha um congelamento da poça de fusão. Então eu mantenho o arame quente, com a tensão em zero, para manter a poça de fusão e o arame, mecanicamente, ele passa aqui para o lado negativo e começa a retroceder. Neste momento que o arame começa a retroceder, por capilaridade, eu tenho o destacamento da gota e novamente inicia-se o processo. Tá? Uma informação que eu gostaria de dar, para que a gente já comece a ter em mente, é que no processo TPS, a plataforma antiga da Fronius, CMT, eu tinha uma Robacta Drive que poderia fazer esse ciclo que eu expliquei para vocês, de 60 a 90 Hz por ciclo, de 60 a 90 Hz, dentro de uma curva sinérgica que nós chamamos universal. Dentro de uma curva sinérgica que nós chamamos dynamic, ela tem mais dinâmica de motor, eu poderia atingir até 120 Hz. Mais para frente, eu vou entrar no processo da TPSI, da Robacta Drive, e vocês vão entender, vão lembrar deste número, para ver o quão grande foi o avanço da TPS antiga para a nova TPSI e para o processo CMT que acompanhou. Tá? Então, o processo CMT, nós vamos ver aqui no vídeo, no destaque, o processo da roldana. Então, tudo aquilo lá é controlado por essa push-pull que no vídeo para vocês, com a internet de cada um, pode até estar travando, mas ele tem indo para frente e de tempo em tempo ele dá meio que uma freada e recua. Então ele para, ele quebra a inércia e volta. Ele vai para frente, de repente ele para, quebra a inércia e volta. E isso gera esse tipo de movimento de arame. Dependendo da curva sinérgica, de 60 a 120 Hz. Ok?
Bem, isso resulta, com certeza, numa melhor estabilidade. Por quê? Nós vamos mostrar aqui para vocês novamente aquele mesmo exemplo, agora com dois diferenciais. Eu estou usando uma TPSI CMT, tá? E estou definitivamente no curto-circuito. Outrora, no processo MAG, usando 1 metro de velocidade no robô, usando 10 metros de arame por minuto, eu deveria estar aproximadamente, se todos lembram-se desse slide, no processo de transferência globular, com 218 amperes, aproximadamente. Olha aqui, neste nosso exemplo, eu estou com 159 amperes e 15,2 volts. Isso vai resultar numa solda muito mais estável. Uma solda isenta de respingos e com a qualidade que a gente quer. Toda essa tecnologia foi embarcada agora dentro da TPSI para que a gente possa ter este mesmo resultado. Falando então da TPSI CMT. A TPSI CMT, ela é a Trans Process Solution. O I vem da palavra inteligente, por dois recursos que a máquina traz em seu hardware, tá? Os recursos de controle do processo, controle de estabilizador de penetração, controle de estabilizador de comprimento de arco. Esses dois controles irão ser abordados em uma outra oportunidade, porque toda vez que você habilita o processo CMT, esses dois controles eles ficam inativos no recurso CMT, ok? Então, no processo Trans Process Solution, eu tenho a possibilidade de trabalhar com esse equipamento no modo Standard. O modo Standard que todos conhecem, transferência curto-circuito, globular e spray. E tenho a possibilidade de trabalhar com curvas sinérgicas em standards dentro desse equipamento. Então, eu tenho lá um equipamento standard, onde eu posso facilmente atualizar ele para ter uma curva sinérgica chamado, por exemplo, Steel Root, para passes de raiz, root de raiz, tá? Dentro do processo standard. Eu posso ter uma curva sinérgica para facilmente atualizar o equipamento e trabalhar numa curva sinérgica em arco spray para o PCS, uma curva onde eu parto num processo pulsado e finalizo sem passar pelo processo spray, sem passar pelo processo globular, com um processo spray. Com uma simples atualização no equipamento, e mesmo porque nem todos trabalham com o processo standard, alguns têm demandas onde o processo standard, mesmo sendo estável, requer uma atenção especial para o índice que eu estou gerando de respingo, eu tenho a possibilidade, dentro do processo standard, de fazer um update para um processo LSC. Esse processo LSC, ele é o Low Spatter Control, ou o processo de curto-circuito controlado. Dentro do standard, eu ainda tenho a possibilidade, porque nem todos trabalham com a máquina em standard. O processo de curto-circuito, ele é bom, ele é estável, mas para alguns colegas ainda tem a necessidade de um curto-circuito controlado, de um arco com maior estabilidade e o menor índice de respingos possível. Então, dentro do processo standard, eu posso facilmente atualizar o meu equipamento para um processo LSC, Low Spatter Control. No processo ainda TPSI, eu tenho o processo pulsado. Dentro do processo pulsado, eu tenho uma tecnologia embarcada. E esse processo pulsado, ele tem menor índice de respingo, tem um maior ou melhor controle do aporte térmico, tem um cordão e uma superfície mais plana, melhor molhabilidade, mas na grande maioria das vezes, o processo pulsado
se comparado ao processo spray, tá, eu tenho menos velocidade. Eu tenho uma perca considerável de velocidade. Por melhor que seja o processo, a produtividade muitas das vezes me impede de trabalhar com o processo pulsado, pelo fato de eu estar trabalhando com um processo que é lento. Pensando nisso, sabendo de todas as qualidades que tem o processo pulsado, a Fronius focou em melhorar exatamente esse quesito. Dentro do processo pulsado, hoje, para os colegas que trabalham com uma alta produtividade, a Fronius desenvolveu o PMC. É a mesma tecnologia do arco pulsado, todavia, um arco pulsado multicontrolado. PMC, Pulse Multicontrol. Esse multicontrole, ele me garante velocidades de até 2 metros por minuto no processo. Quando bem parametrizado, ele me garante velocidades muito interessantes, bem maior do que a do processo pulsado convencional. Tá? Dentro ainda da mesma plataforma TPSI, nós temos então o processo CMT, que é o que nós estamos falando. E Coelho, se nós estamos falando do processo CMT, por que você falou do standard, do pulsado, do PMC, do LSC? Bem, terminando esse slide, nós vamos entender o porquê que eu falei isso, tá? Ainda falando do hardware TPSI, ele é um hardware que ele está preparado, como lá em 2002 a TPS, plataforma antiga, estava preparada para receber o processo CMT. Como é que vai se fazer a atualização? A atualização vai ser de maneira simples, bastando eu ter um notebook, a máquina já vem com uma entrada RJ45, uma entrada de rede convencional, um cabo de rede com o pacote de dados que eu quero inserir, no caso o pacote de dados CMT, LSC, Pulse, pulsado, standard, tá? Clico no pacote de dados Fronius e automaticamente o meu equipamento vai fazer o upgrade. É uma comunicação bem simples, como se fosse entre um computador e uma rede de internet. Assim que ele fez toda a restauração, toda vez que ele fez a atualização, ele vai no painel principal do equipamento, na segunda aba, na aba de processos, disponibilizar esse processo para uso, tá? Como a gente pode ver nesse slide aqui. Uma máquina altamente individual para atender qualquer demanda. Outrora, na plataforma antiga, nós tínhamos a TPS, onde você tinha toda a tecnologia embarcada disponível dentro deste equipamento, tá? E de contrapartida, você pagava, às vezes, um cliente que vai usar um sistema que só vai soldar aço carbono, comprava a máquina com a possibilidade de soldar alumínio ou aço inox. E ele pagava por isso sem ter todos os recursos ali, sem usar tudo que a máquina disponibilizava. Isso tornava o produto muito mais oneroso. Por que a gente comentou a respeito dos pacotes de atualização? Exatamente por este efeito. Quando nós temos o processo standard, nós podemos atualizar para o LSC. Quando nós temos o processo pulsado, nós podemos atualizar para o PMC. Quando nós temos o processo CMT, eu preciso ter incluso no meu equipamento o processo Pulse e o processo Standard. Eu não posso apenas ter ou o processo Pulse ou o processo Standard, ok? Por isso que a gente explicou a sequência de instalação dos equipamentos. Aqui a gente vai ter um vídeo
Bem, nesse vídeo a gente repara a estabilidade do processo, a qualidade da solda, a velocidade da solda e principalmente para os colegas que conhecem esse produto, a isenção de respingo, tá? Então procurem na peça após soldada qualquer indício que a gente está tendo um respingo, tá ok? Bem, qual o foco da Fronius? O foco da Fronius quando desenvolveu a TPS CMT, tamanho, precisão, modularidade, smart, produtividade e resistência. Tamanho, porque quando nós trabalhamos com um sistema robótico nas indústrias onde temos linhas automatizadas, o tamanho da tocha ela é importantíssima, porque se eu tenho uma menor tocha, eu posso ter um robô menor. Com um robô menor, eu posso trabalhar em situações mais ágil, eu posso ter robôs menores e com mais acessibilidade. Então a Fronius pensou no tamanho da tocha que vai no punho do robô, principalmente para pensar em acessibilidade. Precisão, não preciso nem comentar o tanto que a precisão é importante, que o meu TCP é importante, porque é ele quem garante o meu cordão de solda. Então, visto que o meu TCP hoje ele é garantido por um crash box magnético, eu tenho um TCP de 0,01 de precisão, tá? Então isso daí é muito interessante. Modularidade, eu tenho um hardware único que pode ser adaptado para qualquer processo de solda MIG-MAG, ou seja, antigamente eu tinha uma máquina TPS, se eu quisesse um CMT eu precisaria comprar uma máquina CMT, eu não conseguia fazer a adaptação dos equipamentos e dos hardwares TPS CMT. Para TPSI, eu tenho um único equipamento, então ele é modular. Eu posso comprar ele hoje com o processo MIG-MAG para soldar apenas pulsado e daqui 2, 3, 10 anos eu comprar um processo CMT e o equipamento ele vai estar apto a receber os equipamentos periféricos. Smart. Assim como isso acontece com os nossos sistemas de telefone celular smart, onde pouquíssimos, de nós, brasileiros inclusive, vou me incluir nesta, lê todo o manual do celular smart para poder começar a trabalhar com ele, tá? Você vai abrindo ele e por dedução, por familiaridade, você vai trabalhando. Assim é o equipamento. Você tem um equipamento autoexplicativo e completamente dedutivo e com o seu idioma totalmente em português brasileiro, tá? Então isso torna o equipamento muito fácil de usar e muito inteligente de se usar, tá? Lembra da parte que nós estávamos falando das frequências da Robacta Drive? Nós estamos vendo aqui em esmaecido, na cor cinza, a nossa primeira push-pull. A nossa primeira push-pull, ela trabalhou de 92 até meados ali de 98, tá? E ela tinha a sua velocidade, como eu havia falado lá nos primeiros slides, de 3,3 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Coelho, você está me dando informação que às vezes eu não vou usar, eu não preciso. Calma lá que vocês vão ver aonde vai chegar essa informação. A nossa segunda push-pull, a nossa push-pull TPS CMT, ela já tem a nossa frequência de 60 até 120 metros por hertz, de 60 até 120 hertz, até 33 metros por segundo de aceleração. E aí nós viemos aqui com a nossa Robacta Drive TPSI CMT, menor no seu tamanho, com 25% menos de volume e peso, e maior no seu
na sua dinâmica, na sua frequência. Olha lá as informações que eu passei. A nossa primeira Robacta Drive, 3,3 metros por segundo. A nossa primeira Robacta Drive da TPSI CMT, 33 metros por segundo. A nossa Robacta Drive TPSI CMT, 667, 667 metros por segundo de aceleração. O que muda aqui, Coelho? Muda exatamente no momento em que a gente está fazendo a nossa solda. Corrente e tensão aplicada no processo de solda. Antigamente, eu tinha uma Robacta Drive que a sua aceleração, aqui em verde, não permitia que eu utilizasse quase nada da potência que eu desprendia no processo de solda. Por muitas vezes, isso aqui, ela se replicava em instabilidade. Instabilidade como respingo, instabilidade como falta de fusão, porque o arame é esse verde aqui que está chegando na poça de fusão, que está perdendo a sua potência, o seu calor. Em 2013, com a CMT Dynamic, eu já dei um salto de pelo menos aqui 30% para a chegada aqui da potência e a saída do arame. Quando eu venho para 2016 com o lançamento da TPSI, eu venho aqui e tenho um ganho de pelo menos mais 30%. O que isso se traduz, tá? Maior estabilidade no meu processo. Com uma tocha, com uma Robacta, com maior aceleração, isso se traduz em maior estabilidade. Maior estabilidade se traduz, para mim, em maior energia aplicada. Maior energia aplicada vai se traduzir no processo em maior velocidade de soldagem. Acompanha esse vídeo que a gente vai tentar reproduzir aqui para vocês do processo de soldagem TPSI CMT. Eu tenho uma solda com uma chapa, uma junta sobreposta em aço inoxidável. Logo em seguida, aqui na frente, eu tenho a mesma chapa, aço inoxidável, a mesma espessura, só que numa junta em T. Acompanha esse vídeo e a gente continua falando aqui. Olha a velocidade que eu estou trabalhando na junta sobreposta, 2.6. Olha a velocidade que eu estou trabalhando na junta em T, 2 metros de arame por minuto. No replay a gente vê a estabilidade do arco. Essa dinâmica desse motor, essa mudança nesse hardware, essa atualização que nos trouxe essa capacidade de soldar uma solda em CMT com tamanho desempenho, com tamanha velocidade. Ok? Bem, colegas, agora nós vamos partir para a aplicação. Nós temos duas aplicações que nós separamos aqui para vocês. Aplicações essas que foram desenvolvidas na Fronius do Brasil e estão em andamento, estão em operação no Brasil afora. A primeira aplicação é um produto automotivo, deve ser conhecido de muitos de vocês, o reforço da porta. A espessura do componente é de 1 milímetro. A espessura do tubo é de 1.2. O componente ele tem a superfície zincada. O tubo ele é um tubo temperado e oxidado. Os parâmetros de soldagem TPSI são o gás M21 8218, velocidade de arame 4.5 metros por minuto, velocidade de soldagem 80 centímetros por minuto. E aqui a gente tem os resultados para você dessa aplicação. Bem, isento de respingo, mesmo eu tendo uma dissimilaridade entre os materiais. Eu tenho um material de alta dureza, um material temperado, em cima de um material de baixa dureza, um material convencional, um material zincado e um outro material oxidado a preto, tá? Então a gente tem aí
uma aplicação bem interessante que a gente separou para vocês darem uma olhada. Nossa segunda aplicação, ele é muito comum na indústria automotiva também, é o reboque de um carro, a bucha galvanizada por banho, a espessura da chapa zincada é de 1 milímetro, os parâmetros 4 metros de arame por minuto, a velocidade aqui, eu vou chamar a atenção para a velocidade em 60 centímetros por minuto. E depois eu vou mostrar por que essa velocidade é interessante. Então, olha lá. Exatamente por este slide que aquela velocidade é interessante. Nós temos uma solda em 2 chapas zincada. Quem conhece o produto sabe a dificuldade de soldar a chapa zincada. Olha a espessura do gap que nós estamos tendo. E por se tratar de uma bucha, esse gap aqui nem sempre ele é constante. Então ele trabalha aqui, ele começa aqui com quase 0 de gap, atinge o seu máximo aqui desse lado em 2 milímetros e aqui novamente ele vai acabando em 0. E aqui a gente vê o resultado. Coelho, o que me garantiu esse resultado? O processo CMT com a curva sinérgica Gap Breaching. Coelho, foi só isso, foi exatamente isso que nos garantiu esse resultado, tá? Eu ter um processo CMT com a capacidade de uma tocha, com a capacidade de resposta do meu processo muito rápida, uma curva sinérgica com uma característica de preenchimento de gap, que é o gap breaching, e a possibilidade de trabalhar o CMT, como a gente vai ver aqui em operação, tá? Então a gente vai passar aqui, olha, para poder usar o CMT daquela forma ali que nós estávamos apresentando, tanto no produto automotivo, reforço de porta, como no outro produto automotivo, reboque, tá? E tantos outros que a gente conhece aí, a gente poderia citar aqui inúmeros produtos onde pode se aplicar o CMT. A gente escolheu esses dois por chamarem muita atenção, tá? Um pela disparidade de medidas e o outro pela disparidade ali de materiais, um tubo temperado e uma peça, um componente zincado. Bem, os parâmetros das correções do processo CMT e CMT Mix. Quando eu falo do CMT Mix, eu estou falando de uma mistura, mix de mistura realmente de processos, tá? Muitas das vezes os colegas não entendem ou têm uma dificuldade para saber quando usar o processo CMT ou quando usar o processo CMT Mix, que é o processo CMT mais o processo pulsado. Então a gente vai falar aqui dos recursos que ele tem. Os parâmetros de processo CMT. A correção do comprimento do arco e da dinâmica é gerada por um ajuste da velocidade de alimentação do arame e do perfil de corrente. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Nós vamos reparar que tanto para o comprimento de arco, o gráfico é esse, quanto para a dinâmica, o gráfico é esse. O que muda? Quando eu mudo o comprimento de arco, eu vou estar mexendo no arame. Quando eu mudo a dinâmica, eu vou estar mexendo na corrente. Então, vamos lá. Correção do comprimento de arco CMT. O comprimento de arco no período de queima do arco é ajustado pelo movimento para trás e para frente. Essas correções de velocidade do arame são específicas nas linhas sinérgicas. Range de menos 10 a mais 10. E quando eu mudo ele para positivo, eu causo um período de movimento para trás no arame mais longo. Ou seja, o meu movimento de empuxo do arame e puxar o arame, tá? Eu envio ele para frente e trago ele para trás, o meu movimento de trazer ele para trás é mais longo. Isso vai me causar uma sensação na poça de fusão de falta de arame. Então, eu aumento a minha corrente, eu aumento a eficiência da minha tensão do meu arco
quando eu coloco ele para positivo. Quando eu coloco ele para negativo, eu forneço um menor comprimento do arco. De que forma? Levando o meu arame mais para frente. Então, quando eu mexo no comprimento de arco no parâmetro CMT, na verdade, o que eu estou mexendo? Eu estou trazendo o meu arame mecanicamente mais para trás ou levando o meu arame mais para frente, tá? E aí a gente vai ter esse vídeo que pode exemplificar melhor isso. Nós temos aqui menos 10, nós temos aqui mais 10. Olha essa foto aqui. Nós temos este comprimento de arco em menos 10. Olha essa foto aqui. Nós temos este comprimento de arco em mais 10. Ok? Então, ele é meramente mexer no movimento do arame para trás e para frente, sem alteração da velocidade de arame. Correção da dinâmica. A correção da dinâmica no comportamento do curto-circuito da transferência metálica, CMT, o nível de corrente de ponto de reacendimento do arco é alterado. Então, o que a gente está tentando falar? Neste caso aqui, quando eu mexo na dinâmica, eu estou mexendo na corrente. Quando eu modifico a dinâmica para negativo, eu coloco a corrente mais próximo de zero. Então, a minha curva de corrente é alterada. E no momento de reacendimento do arco, ou seja, o CMT veio, encostou o arame na poça de fusão. Mecanicamente, ele está trazendo o arame para trás. Naquele momento onde o arco está se reacendendo, ele tem menor corrente quando eu coloco ele para negativo. Quando eu coloco ele para positivo, ele tem maior corrente, o efeito oposto. Então, vamos dar uma olhada aqui neste vídeo. Olha lá, quando eu coloco ele aqui para negativo, ele tem maior corrente, maior taxa de deposição de arame. Quando eu coloco ele para positivo, menor corrente, menor taxa de deposição de arame. E esse vídeo aqui para mostrar como a dinâmica ela realmente interfere na corrente. Menor corrente, menor aporte térmico, menor dinâmica, maior aporte térmico, maior corrente. Positivo. Menor aporte térmico, menor corrente. Correções dos parâmetros CMT mais o pulsado. O CMT Mix é uma combinação de ciclos CMT e PMC em um único processo de soldagem. Os períodos de processo PMC são chamados quentes e os períodos de processos PMC são chamados quentes e os períodos de processos CMT são chamados frios. Então, eu vou misturar os dois processos e vou combinar quantos ciclos de período quente no meu processo eu quero com quantos ciclos de processo CMT eu quero, frio. Correção do tempo da potência em alta ou do ciclo, correção do ciclo em PMC, no arco pulsado. Eu estou soldando agora o processo CMT com o processo pulsado e eu quero, por exemplo, aumentar a diluição do meu material. Eu aumento a minha participação dos arcos pulsado aqui e eu vou ter maior aporte térmico, maior diluição no meu arco. Tá?
Caso eu queira, por algum motivo, menos diluição, tá? Eu quero fazer, por exemplo, um cladding, tá? Onde eu tenho que ter diluição controlada, eu diminuo essas minhas partes em pulsado. Correção do tempo da potência baixa. O tempo da potência baixa é o tempo de ciclo do CMT. Então, além de eu poder corrigir os ciclos de pulso para mais ou para menos, eu posso corrigir o ciclo CMT. Ele vai ter um ciclo ou ele vai ter 100 ciclos. Dentro de um ciclo, ele faz uma vez isso daqui, deixando o meu arco mais frio, com menor diluição, tá? Com mais ciclos, quanto mais ciclos CMT eu colocar, menor a minha diluição no processo, mais frio ele fica, melhor o meu preenchimento. Caso eu esteja soldando algo como aquele nosso segundo exemplo com gap, quanto mais CMT eu coloco nele, mais frio, mais preenchimento eu tenho no meu processo. Correção da potência baixa, tá? Eu estava corrigindo na primeira o tempo do ciclo CMT. Agora eu vou corrigir a potência do meu ciclo CMT. Então, além de eu poder corrigir lá, eu quero 3 ciclos CMT, eu vou corrigir o quantos de ciclos eu quero, com quanto de potência esse ciclo vai ter. Ok? Então, com esse tipo de ajuste, eu tenho maior precisão no meu arco. Uso da potência e correção do tempo de potência. Bem, como que eu faço os usos da correção? Tá? É simples. Na tela Process Mix Parâmetros, tá? Parâmetros do processo Mix, eu vou ter lá velocidade de alimentação de arame. Essa é a potência que eu estou utilizando. Essa potência, ela se refere ao processo CMT e ao processo pulsado simultaneamente. Quem faz a separação é a curva sinérgica, ok? A gente basta colocar aqui 4.5 e eu vou estar usando essa potência para a parte CMT e para a parte pulsada. Ao aumentar a correção do tempo de potência alta, eu causo uma redução na frequência do processo devido a uma extensão do período PMC. A redução da correção do tempo de alta potência aumenta a frequência do processo com uma redução no processo PMC. Ok? Então, a gente tem aí as definições. E aqui, mais uma vez, porque igual o processo CMT simples, que é simplesmente o processo CMT, eu também tenho um comprimento de arco quando eu estou usando o processo CMT Mix. Porém, quando eu ajusto correção do comprimento de arco lá no processo CMT, eu estou mexendo a velocidade de arame para trás e para frente. Eu coloco o comprimento de arco para positivo e o meu arame recua mais. Eu coloco ele para negativo e o meu arame ele avança mais. Porém, quando eu faço o uso do CMT Mix e eu mexo no comprimento de arco, eu não altero a velocidade de arame em CMT, eu altero apenas a tensão no processo PMC. E aí, uma correção para positivo aumenta a tensão de soldagem durante o período PMC e uma correção negativo diminui a tensão de soldagem no processo PMC.
A correção de pulso, por sua vez, tá? Diferente lá do CMT puro, o CMT mix, o CMT puro, quando eu mexo lá, é correção de dinâmica e eu mexo na corrente, tá, do arco. Aqui, quando eu tenho CMT mix, o comprimento de arco ele mexe em tensão do arco PMC e mexe na frequência de pulso do arco PMC, visto que o PMC é o Pulse Multi-Control, ele é um arco pulsado, ok? E aí quando eu altero ele para -5, eu tenho os pulsos menores, porém eu tenho mais pulsos. Quando eu altero ele para +5, eu tenho os pulsos maiores, porém menos pulsos, tá? O que que muda? Uma correção positiva aumenta a energia. Então eu tenho no ciclo 2 pulsos. As minhas gotas são grandes e carregadas de energia. Eu acabo tendo uma melhor diluição da poça de fusão, uma melhor penetração devido ao aumento, tá, da minha corrente no processo. Quando eu faço uso do correção de pulso para negativo, eu diminuo a energia. Eu tenho várias gotas, porém pequenas e de velocidade de transição muito rápida, tá? Isso vai diminuir a minha penetração e vai resultar num aumento de frequência de pulso, tá? Então eu tenho melhor preenchimento. Meus colegas, o nosso treinamento ele veio até aqui. A gente abrangeu quase todos os recursos que o equipamento tem em CMT e em CMT Mix, que é o CMT mais pulso. Eu peço desculpa pelos problemas técnicos que nós vínhamos tendo com a internet. E eu vou abrir agora para algumas perguntas que foram feitas durante a apresentação e para as perguntas que vocês têm para fazer agora também. Nós vamos ter aí um período de perguntas e desde já eu quero agradecer a paciência e a atenção de todos vocês. O meu amigo Pedro Campos, ele vai estar abrindo aqui para as perguntas, ele vai estar abrindo o microfone dele, abrindo as perguntas, e dentro do possível, tá, nós vamos tentar responder todas as perguntas feitas. As que não forem respondidas aqui online, a equipe de chat vai estar entrando em contato através dos e-mails. Então também vou deixar aqui a dica para vocês, para os que se interessarem em algum material, no campo de perguntas, já coloca lá, tenho interesse por este material, e coloca nome e correio eletrônico, seu endereço de e-mail. Através disso, a gente consegue aqui entrar e dar uma atenção personalizada para cada um. Mais uma vez, obrigado. Pedro, é com você. Senhores, muito obrigado pela participação. Se recebemos aqui algumas perguntas, vamos fazer o máximo para respondê-las a tempo. Coelho, pergunta um dos colegas que participou do nosso webinar, consigo o CMT Mix na CMT Advanced? Sim, consegue. Porém, eu gostaria de deixar claro, o CMT Advanced, ele é um processo com a plataforma antiga. Nós ainda não temos desenvolvido para a plataforma TPSI o CMT Advanced, tá? Mas sim, nós conseguimos sim CMT Advanced Mix, que na plataforma antiga chama-se CMT mais pulso, tá? E inclusive ele é muito utilizado em situações para preenchimento de gapping, nós chamamos de gapping breaching. Outra pergunta que nós recebemos aqui a velocidade de arame, ela se altera quando mexemos em correções de pulso? Não. Quando nós mexemos em correção de pulso,
eu entendo que a pergunta é relacionada ao CMT mix, tá? Porque correção de pulso é somente deste parâmetro que a gente altera. Porque quando nós estamos em CMT puro, nós mexemos em correção da dinâmica. Quando nós mexemos em correção do pulso, a velocidade não se altera, tá? A velocidade, em momento algum, ela se altera tanto no CMT puro como no CMT mix. Se eu tenho lá a velocidade de arame estabelecida no meu parâmetro em 10 metros de arame por minuto, ela vai permanecer em 10 metros por minuto, porém o movimento, quando eu digo que o arame se muda, né, o movimento de eu colocar o arame lá na frente e trazer o arame aqui atrás é que muda. A altura mecânica de onde vai estar esses 10 metros por arame muda. Quando eu faço a correção de pulso, a velocidade de arame ela não se altera, somente a frequência e o tamanho das minhas gotas. Mais uma pergunta, essa foi respondida pela equipe do chat, mas eu gostaria de compartilhar com todos, achei o tema interessante. Se o processo CMT é totalmente automatizado, então existe a isenção total de descontinuidade? Não, ele não pode, eu não posso garantir que exista a isenção total de descontinuidade, tá? Depende muito do seu processo. Depende muito do seu processo. CMT atende processo de solda em aço. Até quantos milímetros é indicado? Bem, Pedro, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Porque vai depender da sua velocidade de deslocamento. Vai depender do parâmetro que você está utilizando. Não tem uma receita, tá? No passado, houve-se aí uma grande especulação que o processo CMT só soldava chapas finas. E nós temos visto isso, Pedro, aqui no laboratório e nos nossos clientes que estão fazendo soldagens em indústria geral, que não é uma verdade. Nós temos hoje equipamentos, e você há de lembrar comigo, como de um cliente X que faz a soldagem CMT Twin, que eu soldo 10 milímetros. Outro colega que eu soldo CMT HD, onde eu consigo soldar 8 milímetros de espessura, 12 milímetros de espessura, tá? Então, obviamente, isso depende da aplicação do cliente. Em teoria, tá? Sim, o processo CMT ele tem uma melhor desenvoltura em chapas finas, mas isso não quer dizer que o processo CMT ele solda somente chapas finas, não. O processo CMT ele é uma transferência de metal a frio. Eu vou trabalhar com menor tensão e eu posso fazer uso dessa tecnologia em qualquer espessura que eu quiser. Perfeito, só pontuando também, não só para aplicações em aço, né? O CMT eu consigo aplicar em outras ligas. Perfeito, Pedro. Colocação perfeita. Tá? Eu consigo fazer essa solda em CMT inox, eu consigo fazer essa colocação em CMT alumínio, aço carbono, inox, bronze, tem no CMT brazing, tá? Onde eu posso também estar utilizando outros tipos de metal de adição. Perfeita colocação. Mais uma pergunta dos nossos participantes. Para situações de gap bridging, melhor CMT puro ou CMT mix? Muito bem colocado. O melhor, o mais indicado, inclusive pelos nossos laboratórios lá na Fronius Internacional, é o Gap Bridging CMT puro, tá? Essa é a nossa colocação aqui. Mas, assim, nada é engessado, Pedro. Dependendo de processo, eu sempre recomendo a todos os meus colegas, a todos os processistas, testem, tá? Porque, de repente, você encontra um parâmetro que para o seu processo vai ficar legal, mas o recomendado é o CMT puro Gap Bridging. Queria que você comentasse aqui também, Coelho. A gente recebeu, não sei se foi exatamente uma pergunta, mas a colocação do nosso colega é: tem uma aplicação de CMT Advanced com chapa de 4 mm por 1.2 sendo zincada. Você pode falar dessa aplicação? Eu acredito que foi uma colocação. Ele pergunta, né, se nós temos uma aplicação.
Sim, nós temos essa aplicação hoje em trabalho no Brasil, tá? A peça zincada, obviamente que eu não tenho velocidade, tá? Eu não posso garantir velocidade quando eu começo a trabalhar com espessuras muito longas. Então a velocidade ela cai para velocidades usuais. Eu também não estou falando de soldagem MIG-MAG a 35 centímetros por minuto, a 0,3 metros por minuto. Não. Eu estou falando, quando eu falo que ela cai, é coisa usual, entre 60 a 80 centímetros por minuto. Como eu falei para vocês no nosso exemplo, tá? E por isso que eu digo que ela cai, a TPSI ela veio com uma proposta de fazer soldas muito mais rápidas, como por exemplo de 1.2, atingindo limites até como citados no exemplo, em situações de 2.6 metros por minuto. Mas nós temos aplicações sim, Pedro, respondendo a pergunta, e não são aplicações assim estrambólicas, são aplicações mecanizadas com CMT nessa condição. Muito obrigado, Coelho. Obrigado também a todos os nossos participantes. Também por conta do horário, nós vamos encerrar a apresentação. Acho que foi possível responder um grande número das perguntas. Qualquer dúvida adicional, vocês podem entrar em contato conosco, tem nossos contatos, e-mail, telefone, ou do consultor que atende aí vocês, também pode acionar-nos através deles. Eu queria já estender o convite aqui. Esse assunto da TPSI e as diversas aplicações ainda vai ser explorado em mais alguns webinários. Nós já temos uma agenda onde o Coelho volta conosco. Vamos falar ainda da TPSI dedicada para aplicações em alumínio. Teremos um webinar também só falando de aplicação Twin, aço carbono também, perfeito. E também falando sobre soldagem de revestimento utilizando o CMT. Então, eu já deixo o convite para vocês ficarem ligados nos nossos e-mails marketing, nas redes sociais, para a gente seguir com esse tema. A participação de todos foi bastante importante hoje. Respondendo mais uma vez, o material sim vai ser disponibilizado. Alguns colegas já se manifestaram aqui, colocando o e-mail para envio do material. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco. O material não fica disponível assim, para download no nosso site. A gente está pedindo para o pessoal entrar em contato conosco. Assim podemos desenvolver um pouco mais o assunto, esclarecer mais dúvidas. Bem, Pedro, da minha parte eu também agradeço a todos. Agradeço pelas perguntas, pela participação de todos. E faço das suas as minhas palavras. Gostaria de estender o convite a todos para os nossos próximos webinars. Muito obrigado. Obrigado a todos, um bom dia.